gente está de volta com o repórter setorial. Um telão já está montado para os clientes de um shopping em São José dos Campos para que eles possam acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Muitos shoppings utilizam da criatividade para conquistar os seus clientes. Neste, por exemplo, que fica em São José dos Campos, este espaço foi criado exclusivamente para a Copa do Mundo. E olha que eu nem preciso dizer pelo público presente se o resultado foi alcançado. Henrique, o que você mais gostou nesse espaço? Eu gostei do pimbolim ali, do videogame. Eu gostei de tudo. Pretende trazer os colegas, os amigos para vir brincar? Sim, a gente marca, a gente joga lá um pimbolim, um videogame. Vai ser legal. A senhora já conhecia esse lugar? Não, a primeira vez. O que achou? Maravilhoso, muito bom. Já sabe onde vai assistir o futebol do Brasil, o jogo do Brasil? Com certeza, aqui, né? O espaço é ambientado com mesas de pebolim, futebol de botão e ilhas de videogame. Aqui, o cliente pode chegar e armar uma competição com os amigos ou familiares. Esse projeto surgiu para a gente atender uma necessidade do cliente, né, do brasileiro que é apaixonado por futebol. E por que não trazer um ambiente gostoso, um ambiente interativo, um ambiente divertido, para que essa pessoa acompanhe a Copa do Mundo dentro do nosso shopping, né? Então, o pessoal que está no shopping não precisa sair do shopping para assistir a Copa do Mundo e também para atrair um público que está interessado em curtir um espaço diferente, confortável, para assistir a Copa do Mundo aqui com a gente. E ainda haverá sorteio de 3 mini-bolas que vão acontecer no dia 15 de julho. Além disso, no mesmo espaço estão acontecendo as transmissões dos Jogos da Copa. De acordo com o superintendente, o número de visitantes que passam por aqui chega a 300 pessoas por dia. A gente já tem os primeiros números dos primeiros jogos, em torno de 300, 400 pessoas por dia, né? E a gente acredita que à medida que a Copa do Mundo for se afunilando e os jogos forem ficando mais interessantes, esse número possa até crescer. Mas a expectativa nossa é nessa faixa de 300 pessoas por dia. Eu acho que é um bom público aqui para a nossa praça de eventos. Usar o celular enquanto o aparelho está sendo carregado pode ser perigoso pela possibilidade de uma descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, para evitar esse tipo de acidente, é importante seguir algumas dicas de segurança. A recomendação do Corpo de Bombeiros é de que não utilize o celular enquanto ele estiver carregando. E quem vai dar outras orientações para a gente é o Capitão Cafalco, que é aqui do Corpo de Bombeiros de Taubaté. Capitão, quais são os perigos, os riscos de mexer no celular enquanto ele estiver carregando? O celular, bem como qualquer aparelho eletroeletrônico, tablet ou semelhante, ele não é projetado para oferecer risco ao usuário, mesmo quando ele está carregando na rede elétrica. Mas diante das últimas ocorrências, o Corpo de Bombeiros tem orientado as pessoas a não utilizarem o celular quando ele está carregando diretamente na tomada. Então, se a pessoa precisar usar o celular enquanto ele está carregando, que ele utilize baterias portáteis. Tanto que o celular não é para oferecer esse risco, que não tem muitas ocorrências desse caso aqui no Corpo de Bombeiros aqui de Taubaté, né? Foi o primeiro caso na região. E em caso de choque, a pessoa levou um choque, o que deve ser feito? Deve ligar para o bombeiro? No caso de um choque, simplesmente a pessoa tomar um choque elétrico e não ter nenhuma complicação, a pessoa não precisa acionar o serviço de emergência. Mas no caso, como nessa vítima, que houve uma parada cardiorrespiratória, então a pessoa acione o serviço de emergência para que ele possa ser socorrido. Muito obrigada, capitão. Carolina Silva, de Taubaté, para o repórter setorial. É realmente importante seguir essas orientações, né? Vamos acompanhar a primeira parte da entrevista de hoje. Muita gente achava que essa história de união estável ia enfraquecer a celebração do casamento. Mas, na realidade, o que a gente está vendo é que a celebração está ficando cada vez mais forte, mais intensa. Eu acabo de ser convidado para ser padrinho de um casamento e foi uma coisa tão gentil, tão delicada, que a gente não tem nem hipótese de não aceitar. Ganhei uma caixa linda, decorada. Quando eu abri, estava lá dentro. Você é convidado para ser padrinho dessa celebração e tal. Vários bombons. Que coisa delicada. Hoje nós vamos falar de casamento, celebração, formalidade, casamento religioso com efeito civil. Vai ser realmente uma grande festa no seu vídeo. E se você está pretendendo casar ou conhece alguém que esteja querendo ou querendo renovar votos, olha que chance que tem
de fazer uma grandiosa reunião. Estamos recebendo aqui a Karina Bizarria e a Bruna Bifadel. As duas são celebrantes. Que chique, hein? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, agradeço imensamente. Não foi com uma caixinha, com bombom, mas... Não foi com uma caixa, mas foi recebido da mesma forma. O casamento deixou de ser um evento familiar e se tornou uma grande festa hoje em dia. Então, as pessoas estão bem atentas a todos os detalhes. Os padrinhos é um dos primeiros detalhes e cada vez é uma surpresa diferente, que às vezes até a gente se surpreende com o que eles inventam para poder fazer esses convites. A criatividade. Sim. A E o criatividade. convite já é o primeiro impacto, né, que o casamento causa ali direto no convidado. Então, quando você recebe aquele convite com todo esse glamour, com toda essa delicadeza e preocupação que o casal teve para com seu convidado, você já percebe que realmente vai se tratar ali de uma formalidade, de um casamento à altura daquilo que os casais vêm procurando hoje em dia. E esse convite não é para uma simples celebração, porque vai ser numa chácara e a gente vai passar um fim de semana junto com o casal nessa chácara, dormindo lá e tudo, muito É um legal. Destination Wedding. tem- Hoje tem sido muito solicitado pelos casais. Eles definem um local, pode ser, né, próximo ali à cidade onde residem ou não. Muitos também fazem Destination Wedding para outros países, inclusive. E então, claro que o número de convidados geralmente é um pouco menor, mais reduzido, mas os convidados todos vão até esse local onde será feita toda a celebração social e também a celebração também, se for oficializada diante, né, de um cartório, mas ela é feita realmente no local, todos os convidados vão, então passam 2, 3 dias nesse destino exclusivo que o casal aí escolheu. Ô Bruna, vocês não são juízas de paz, né? Antigamente esse casamento se dava perante uma autoridade, não um juiz de direito, mas um juiz de paz, que ficava no cartório e tal. E às vezes se deslocava, ia à casa da família. O casamento tinha umas coisas assim, meio formais, a porta tinha que ficar aberta, para alguém poder entrar e dizer, não sou contra esse casamento. Agora não tem mais isso. Existe. Isso Tem? sim existe, isso é a legislação. Na verdade, nós somos ministras de rito, o juiz de paz existe ainda no cartório e ainda é obrigado a fazer a celebração de portas abertas. Isso está dentro da lei. Porém, hoje, quem está ligado a uma instituição religiosa tem autonomia para fazer um casamento com efeito civil. Então, os padres, os pastores, nós somos ministras de rito, então nós temos essa habilitação para fazer. Tem curso para isso? Existe. Tem um curso e você tem que estar ligado a uma instituição religiosa, uma instituição cristã. E o juiz de paz continua fazendo o papel dele dentro do cartório. Então, tem toda a burocracia que tem que ser cumprida, continua o mesmo processo. O que mudou foi o estilo de casamento hoje em dia. As formas de se casar. Antigamente, os casamentos, como a gente já comentou, como você mesmo falou, era uma questão mais burocrática, mais séria. Hoje, os casamentos são grandes festas. Então, as pessoas, até por uma questão de logística, uma questão financeira, optam por fazer o casamento religioso e o civil junto com a festa. Porque daí você tem um custo menor, muita gente traz convidados de fora, então você não tem aquela logística de as pessoas terem que ir para um lugar, depois se mover para a festa. Então, isso acabou facilitando. Muitos salões criaram espaços para ter a celebração religiosa. Isso traz, assim, algum tipo de cultura dos Estados Unidos, da Europa? Sim, Europa, América do Norte, Ásia, isso já é bem tradicional, é algo bem corriqueiro. No Brasil, já existe a profissão, né, do celebrante há anos, mas era pouco difundida e pouco divulgada. Mas eu acredito que com alguns decretos dentro por exemplo, mais especificamente dentro da religião católica, já existe um decreto praticamente em âmbito nacional e que aqui na nossa região, ela foi a partir de 1º de janeiro de 2017, onde diz que todos os padres, vigários,
não podem, dentro da religião católica, sim. né? Os padres, os vigários, os diáconos, eles não podem mais sair dos templos religiosos estabelecidos pela, né, que estão dentro do decanato da Igreja Católica. Então, eles não podem se deslocar para fazer essas celebrações, por exemplo, num salão que contenha uma capela. Então, não basta ser uma capela. Mas eu tenho uma capelinha bonita lá que eu quero fazer meu casamento. Se essa capela não for uma capela que está realmente dentro da Igreja Católica, cadastrada dentro da Igreja Católica, do decanato da Igreja, você não pode celebrar lá com a figura de um padre ou de um diácono ou de um vigário. Isso especificamente dentro da Igreja Católica. Algumas igrejas evangélicas ainda permitem que o pastor se desloque para esses locais. Isso vai muito de igreja evangélica, dependendo ali da doutrina que cada uma realmente tem dentro da, né, como base aí dentro da sua igreja. Algumas já não permitem que os pastores saiam. E com isso, procura-se mais o celebrante. Então, vem essa crescente em busca de um celebrante de casamento, porque é a pessoa que vai fazer praticamente os ritos tradicionais que teriam dentro de uma igreja, então com as entradas de padrinhos, de damas, com a entrada, né, obviamente, da noiva. Então, todo aquele rito tradicional, o celebrante, ele conduz. Ou, de repente, o casal é um casal alternativo que não quer absolutamente nada daquilo tradicional, ele quer fazer algo muito diferente. Então, a celebração, ela é maleável. Eu vou pedir para você detalhar como acontece tudo isso, inclusive a papelada. Se vocês se incumbem da papelada, ou se a pessoa tem que ir lá dar entrada. Outra história que me contaram, antigamente o casamento com efeito civil, ele tinha que ser homologado em 7 dias, sob pena de nulidade. Me parece que agora esse prazo é mais elástico. Tudo isso nós vamos falar na volta da entrevista. É já, hein? Você vai casar? Preste atenção, não saia daí. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre o aumento no número de casos de violência doméstica no Brasil.